psicólogo é suspeito de extorquir dinheiro de pacientes e funcionários. Uma das vítimas diz que perdeu 14 mil reais. Polícia Civil investiga o caso e a reportagem é de Manuel de Oliveira. José Abimael tem depressão e ansiedade. O enfermeiro de 34 anos também foi diagnosticado com borderline, um transtorno que causa comportamentos impulsivos e mudanças de humor. Em busca de ajuda médica, ele afirma que em 2020 conheceu o psicólogo Jerry Souza da Costa, de 34 anos. E a partir de então, a vida não foi mais a mesma. Segundo Abimael, o psicólogo teria se aproveitado do vínculo de amizade entre médico e paciente para praticar os crimes. Ele sabia de todas as minhas vulnerabilidades, de todas as minhas fraquezas. Ele sabia que eu tinha alguns transtornos psicológicos, de autoestima, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso. E que eu me autodepreciava demais. Então ele meio que tentou se aproximar de mim para fazer aquela amizade, me colocar lá para cima. E aí, dentro disso, eu acabei relatando para ele que tinha decidido construir o meu canto na casa da minha mãe. E aí, a partir daí, ele começou a questionar como seria. E aí eu falei que eu ia pedir para o meu pai fazer um empréstimo num banco. E sabe, começou uma época de muita chuva no final do ano passado e não dava para construir. E aí, dentro disso, ele começou, sem cerimônia, como a gente já tinha um vínculo muito grande, dele falar dos funcionários, falar mal dos funcionários, falar mal dos colegas de trabalho. Ele começou a me pedir dinheiro emprestado, falava, tô com problema no banco, me empresta 100 reais aí, depois eu te dou. Aí eu me empresta 200, me empresta 400, me empresta 700, me empresta 1.500, e assim foi indo, até o montante de 4.845 reais. E aí chegou um tempo que eu comecei a me desesperar. A gente está aqui com o Dr. Lucas Guzmão, médico, 28 anos. Ele afirma que em 2020 foi paciente do Jerry em uma clínica de psicologia. Logo depois, os dois começaram a conversar até que o Jerry te convenceu a investir mais de 50 mil reais no negócio dele. Como que ele conseguiu fazer tudo isso? Bom, primeiramente, como você falou, né? Em 2020, eu fui paciente. Enquanto eu ainda era estudante, eu fui paciente do Jerry. Acredito que por conta disso, ele traçava um perfil psicológico e psiquiátrico muito forte ao meu respeito. Bom, assim que eu formei, ele me convidou para trabalhar com ele. E aí lá na clínica, ele vendia uma ideia de que a clínica era muito vantajosa financeiramente. E aí foi quando ele mostrava que era vantajosa, ele não fez isso só comigo, com outras pessoas também, ele mostrava essa vantagem, que foi quando me foi proposto e foi negociado uma possível sociedade. Quando você investiu, claro, depois você queria o retorno, começou a cobrá-lo. Ele dizia o quê? Bom, desde quando eu conheço ele, ele sempre tinha um argumento de que no próximo mês iria cair um montante, e esse montante sempre era maior de 48 mil reais. 48, 60 mil, e ele sempre mostrava papéis que falaria que nesse mês seguinte ele ia receber esse dinheiro. Então ele sempre mostrava esses valores de que os planos de saúde pagariam esse valor no mês seguinte, e que no mês seguinte tudo iria ficar de forma mais confortável economicamente para a clínica. Nessa de mostrar que tudo ficaria mais confortável, todo mês era a mesma história. No próximo mês, esse dinheiro vai cair. No próximo mês, esse dinheiro vai cair. E aí, esse dinheiro nunca caía. Até que chegou um certo ponto onde ele me ofereceu, onde ele falou que ele faria 50% da clínica, da sociedade, seria 50-50. E aí, a partir do momento que ele vende uma ideia de que a clínica é extremamente vantajosa,
acende um alerta em mim. Porque se você, como dono de algo que é tão vantajoso economicamente, que vai dar tantos frutos, por que você, como dono, vai querer diminuir essa porcentagem? E quando o advogado começou a investigar e buscar informações sobre, foi que foi começando a aparecer as vítimas pacientes, vítimas médicos, que aí foi quando eu falei, quando eu percebi que eu estava caindo num golpe. Nós conseguimos o contato do psicólogo e vamos tentar falar com ele agora. Não foi possível completar a sua ligação. É muito importante que todas as pessoas que tenham sido vítimas desse indivíduo, que procurem a polícia e não se esqueçam que elas têm que manifestar o desejo expresso de que desejam ver ele processado e julgado criminalmente pelo crime de estelionato, tá bom? É importante também que as vítimas façam uma denúncia formal ao Conselho Regional de Psicologia, porque esse conselho ele vai ter uma função bastante importante, por exemplo, na aplicação de uma pena administrativa de suspensão do exercício profissional para que ele não venha praticar crimes novamente contra outras vítimas. Eu achava que isso nunca poderia acontecer comigo. E eu sempre fui acreditando na palavra dele porque ele tem uma postura, ele tem uma conversa muito boa, né? Ele tem modus operantes que fazem com que, se você vê todas as vítimas, pacientes, psicólogos, médicos, outras pessoas no qual ele propôs sociedade, ele tem uma postura muito séria, ele age como um profissional de excelência e aí, através dos conhecimentos, que eu acredito que os conhecimentos que ele tem de psicologia também, ele acaba induzindo essas pessoas. Tem entrada no juizado de pequenas causas e pedir não só o dinheiro, mas também os danos morais, que outras pessoas não caiam na mesma situação que eu caí e que eu acredito na justiça. Então, vai dar tudo certo. Eu quero dizer ao psicólogo acusado nessa reportagem, por alguns pacientes, que o espaço aqui no Cidade está totalmente aberto para que ele possa falar, conversar e dizer, na visão dele, de fato, o que aconteceu. A defesa do psicólogo está informando que a clínica onde o profissional trabalha preza pelo atendimento humanizado, que não houve desvio de conduta e que o profissional respondeu a todas as acusações feitas pelo paciente. Ainda de acordo com a nota, o paciente criou um movimento com o objetivo de ameaçar e difamar o psicólogo, que inclusive foi ameaçado de morte. Por fim, a defesa afirma que não existe nenhum processo de ex-funcionários contra ele e que o profissional é inocente. A Polícia Civil informa que o caso é investigado como estelionato. E o Conselho Regional de Psicologia diz que apura as denúncias contra Jerry Souza da Costa e que em breve vai comentar o caso. O Cidade continua acompanhando tudo isso atentamente.